Boa noite, meus queridos. Vamos agora ao nosso momento de reflexão em cima da palavra de Deus. O título da pregação de hoje é As Mulheres de Jacó, centrada lá em Gênesis capítulo 29, a partir do versículo 1. Estou retomando então a nossa série em cima do livro de Gênesis. Depois você pode ir lá no site da comunidade Gólgota, lá nos podcasts, você pega as últimas pregações que estão lá, algumas são em cima do livro de Gênesis. Esse texto, na verdade, é um texto muito difícil assim, da gente fazer um tipo de reflexão, e eu confesso para vocês que eu nunca vi nenhuma pregação assim, voltada exclusivamente em cima desse texto, diante da temática assim, que eu quero abordar nessa noite, ok? Gostaria também de adiantar, antes de qualquer coisa, que o tema que eu vou abordar hoje, ou essa história em si, que nós vamos falar nessa noite, ela traz assim bastante desconforto, principalmente para as mulheres que vão estar assistindo a isso que será tratado, né? Porque ela trata de muitas questões assim que envolvem certa revolta daqueles que leem essa história e do ponto de vista de uma mulher, principalmente, que está hoje num contexto de praticamente 4.000 anos de distância, e que olha para esses episódios e toda a questão cultural da época, e isso traz realmente uma revolta, uma indignação, né, pela forma como as mulheres eram tratadas e vistas na questão social, nessa sua cultura. Isso há 4.000 anos atrás. Antes de tudo, né, queria também falar a respeito dessa questão dos sentimentos que isso brotam, da revolta que isso brota, em especial nas mulheres, que, claro, as mulheres têm que ter um certo cuidado no sentido de querer trazer sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, algum aspecto taxando a Bíblia de machista. Então, assim, julgar a palavra de Deus com esses termos, que são termos contemporâneos, termos que não estão aí há pouco tempo, não parece ser uma atitude muito correta, porque talvez daqui 2.000 anos, né, se o mundo ainda existir, muitas pessoas vão olhar para trás e também vão julgar certas atitudes que nós temos hoje como atitudes talvez erradas e com outros olhos. Ou seja, cada geração, cada cultura deve ser julgada dentro do seu contexto cultural, aquilo que estava vivenciando naquela época, ok? Então, assim, a gente vai tratar acerca dessa história que Gênesis 29 aborda, Gênesis 29 e capítulo 30, na verdade, os dois capítulos, e vamos tentar trazer um pouco de reflexão para as nossas vidas, em especial para a vida das mulheres, que certamente dentro da humanidade, dentro da questão do gênero, homem e mulher, né, são aquelas que acabam mais sofrendo. Eu ainda gostaria de fazer assim, uma pregação no aspecto antropológico, para tratar um dia essa questão do homem e da mulher dentro do reino de Deus, alguns aspectos assim que Gênesis aborda, e um dos aspectos é isso que a gente vai acabar tratando nessa noite, mas também à luz do Novo Testamento, à luz da eternidade, aquilo que a Bíblia nos revela acerca dessa questão antropológica envolvendo a questão do gênero masculino e do gênero feminino, o homem e a mulher. Amém? Antes de tudo, eu quero orar mais uma vez. Vamos orar? Senhor Deus, nós mais uma vez nos colocamos diante do Senhor e invocamos a presença do Teu Espírito mais uma vez sobre este momento. Que o Teu Espírito venha falar conosco por meio da Tua palavra, Senhor. Falar ao coração das mulheres em especial, que vivenciam, Senhor Jesus, uma realidade hoje, Senhor, e que às vezes não tem a mínima ideia, Senhor, do que as mulheres na Tua palavra, as mulheres descritas na Tua palavra, vivenciaram no seu tempo, Senhor. Que esse momento, Senhor Jesus, possa ser um tempo também, Pai, em que elas em especial, Pai, possam também refletir acerca do seu próprio tempo.
trazendo essa reflexão, Senhor Jesus, de valorização, de luta, de submissão ao Senhor, à Tua soberania, ao Teu senhorio sobre a vida de cada uma delas, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, basicamente, esse vai ser o segundo domingo, né, que eu estou abordando a questão feminina no reino de Deus. Domingo passado eu tratei a questão da maternidade, né, a dádiva de ser mãe, e hoje trazendo a luz sobre esse texto de Gênesis, então, tratando a questão também da mulher. Amém? Então diz assim o texto, a partir do versículo 1. Então Jacó seguiu viagem e chegou à Mesopotâmia. Certo dia, olhando ao redor, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço, que era tapado por uma grande pedra. Por isso, quando todos os rebanhos se reuniam ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois recolocavam a pedra em seu lugar sobre o poço. Jacó perguntou aos pastores: meus amigos, de onde são vocês? Somos de Harã, responderam. Vocês conhecem Labão, neto de Naor? Perguntou-lhes Jacó. Eles responderam: sim, nós o conhecemos. Então Jacó perguntou: ele vai bem? Sim, vai bem, disseram eles. E ali vem sua filha Raquel com as ovelhas. Disse ele: olhem, o sol ainda vai alto e não é hora de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e levem-nas de volta ao pasto. Mas eles responderam: não podemos, enquanto os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço. Só então daremos de beber às ovelhas. Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se e removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de seu tio Labão. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Então contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca, e ela foi correndo contar tudo a seu pai. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou-o e o beijou. Depois levou-o para casa, e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse: você é sangue do meu sangue. Já fazia 1 mês que Jacó estava na casa de Labão, quando este lhe disse: só por ser meu parente você vai trabalhar de graça? Diga-me, qual deve ser o seu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e o da mais nova Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Então aqui o texto está falando que Lia era a filha mais velha e destaca essa questão em Lia, que ela tinha olhos meigos, né? Eu acho interessante o texto, ele de certa forma destacar essa questão em Lia, né? Que ela era mais velha e que ela tinha olhos meigos. Já em relação a Raquel, o texto fala que ela era a mais bonita entre as duas. Então já parecia haver um padrão de beleza naquele mesmo contexto, né? Então esse negócio de estabelecer padrões de beleza não é algo novo, não é algo simplesmente colocado pela sociedade, mas já era algo visto da mesma forma, isso há 4.000 anos atrás. As pessoas olhavam para os outros e diziam: essa pessoa é uma pessoa bonita, e essa pessoa é uma pessoa, de certa forma, não bonita, né, ou feia que seja, né? Então o texto ele destaca essas 2 questões, falando que Lia era mais velha, porém Lia não aparentava ter uma beleza, né, pelo menos não nos moldes em que Raquel possuía, mas ela tinha os olhos meigos. Mas o texto fala também que Raquel, ela era, além de ser mais nova, ela era bonita e atraente. Então, além dela ser uma mulher bonita, Raquel, ela era uma mulher atraente. Eu acho interessante, né, como as mulheres já tinham que lidar com essas questões, mesmo há 4.000 anos atrás. Né, essa questão da beleza, essa questão, né, que, às vezes, socialmente falando, né, a mulher precisa enfrentar
essas comparações, né, em especial no mundo onde aquilo que é chamado de ditadura da beleza, né? Claro que a gente entende que beleza é uma coisa muito pessoal, né? Cada um estabelece, nós não sabemos em que padrão que está sendo olhado ou seguido nessa questão para chamar Lia de uma mulher não aparentemente de uma beleza, né, tão evidente. Já Raquel era possuidora de uma beleza, de uma mulher atraente, de uma maneira muito mais natural do que a vida de Lia. Mas é interessante isso, né? Porque isso aqui foi um livro que foi escrito, né? Então Raquel entra na história como uma mulher bonita e atraente, enquanto que Lia entra somente como uma mulher que tinha olhos meigos, né? Olhos bonitos. Continuando, a outra coisa também é que dentro desse contexto, aparentemente Jacó ele é atraído então pela beleza de Raquel, e não pelos olhos meigos de Lia, né? E por isso escolhe Raquel. Porque eu digo isso porque o texto, ao destacar a beleza de Raquel, parece denotar então que aquilo que atraiu em primeira mão em Raquel para com Jacó, atraiu em Jacó para com Raquel, diz respeito então à sua beleza. Então já havia todo esse contexto, né, de coisas que eram evidentes diante da beleza de uma mulher, né? A gente vê isso em outros momentos também, mesmo nos capítulos anteriores de Gênesis, né, onde muitas vezes os homens precisavam mentir acerca da sua esposa para que poupassem as suas vidas, eles não fossem mortos, né, diante da beleza de suas esposas. A partir do versículo 18, como Jacó gostava muito de Raquel, ele disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Então isso também já aponta para algo interessante de como funcionavam as coisas naquele momento, naquele contexto cultural, né? Onde as mulheres pareciam não ter voz quanto às suas escolhas em relação àquele para quem ela iria formar uma família ou iria casar. Naquele contexto, o pai tinha o poder de decisão, o poder até mesmo de fazer uma espécie de troca, né? A mulher, as suas filhas eram vistas até mesmo como uma moeda de troca diante, né, naquele contexto, ok? Então, o pai, ele escolhia com quem a filha ia casar. Então, obviamente que os relacionamentos eles não eram necessariamente feitos ou realizados por meio de escolhas de amor, não da parte das mulheres, somente na parte dos homens, né? A gente vê aqui que Jacó, de certa forma, se apaixonou ou amava Raquel, né? E então ela encontra talvez a sorte de ter esse tipo de marido, né? Que ama ela e que realmente, depois, como nós veremos, tem todo um processo de entrega da parte dele e de luta da parte dele para com ela. Mas a grande realidade é que as mulheres, de modo geral, não tinham esse tipo de opção, né, de escolhas, ou seja, as suas escolhas se deviam àquilo que o pai determinava e ponto final. A partir do versículo 19, Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Então tinha essa consciência, que era ele quem determinava quem ficaria com suas filhas. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Acho poderoso essa questão dessa atitude de Jacó para com Raquel, dele lutar por ela por 7 anos. Ele amava essa mulher de uma forma tão persistente, né, e esperançosa, de certa forma, que ele estava disposto a trabalhar 7 anos por ela, sem tocar nela, sem poder beijá-la, sem poder tê-la como sua esposa. Isso também fala para mim e para você muito acerca de como funcionavam as relações naquele tempo. Os homens de fato lutavam pelas suas esposas e os relacionamentos eles tinham muito mais força devido a essas questões, né?
que quem hoje, né, esperaria 7 anos, né? Assim, não era nem se tocando, não era nem namorando de certa forma, né? Era uma corte assim, sem toque algum, né? Por 7 anos o cara trabalhando ali e lutando para ter um dia essa mulher em seus braços, né? Hoje a gente vê que os relacionamentos não funcionam assim, né? Hoje os relacionamentos passam muito rápido, né? As pessoas confundem paixão com amor o tempo todo. Muita gente se move em cima de paixões e acabam fazendo escolhas erradas e destruindo as suas vidas, né, ao invés de ter relacionamentos fundamentados em outros valores. Não que a paixão em si seja um mal, mas ela não pode ser um fator determinante nas nossas relações. Há outras coisas que são determinantes. Então a gente vê muita gente apaixonada que comete erros, que comete falhas e acabam casando com uma pessoa que está apaixonada por essa pessoa e nesse momento da paixão fica cego, fica totalmente cegada para qualquer defeito, qualquer problema, né, ligado à questão de caráter, à questão de conduta na vida dessa pessoa. Então você está ali cego de amor, né, cego de paixão por essa pessoa, não cego de amor, mas cego de paixão por essa pessoa, toma essas escolhas e acaba então fazendo uma escolha que vai lhe causar muito mal, né? Escolhas muitas vezes nocivas, né, relacionamentos nocivos. Continuando, no versículo 21, então disse Jacó a Labão, entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Então, ao invés de Labão dar Raquel para Jacó, Labão engana Jacó e dá a filha mais velha, Lia, nesse caso. E o texto fala que Jacó se deitou com ela. Ou seja, Jacó teve relações com ela durante a noite de núpcias, sem perceber que estava ali lidando, então, uma situação em que estava sendo enganado. Ao invés de estar se deitando com a sua esposa, Raquel, ele estava se deitando com a sua futura esposa, Raquel, ele estava se deitando, na verdade, com a sua cunhada, né, que era Lia. No versículo 24, Labão também entregou sua serva Zilpa, a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Então aqui, nesse momento, até aqui, estavam sendo citadas apenas 2 mulheres, né, Lia e Raquel, e agora é citada uma terceira mulher, que nesse caso é Zilpa. E é interessante a gente olhar para a história dessa mulher, que somente é citado o nome, né, e a questão do que ocorre agora em seguida também, mas a gente não olha muito para algumas questões ligadas a essa mulher que estava vivenciando essa situação. Então, Zilpa também representava uma outra característica sociocultural da época, que era a questão da escravidão. Então, Zilpa, além de ser uma mulher, que naquele contexto não era muito detentora de algum tipo de direito, de algum tipo de escolha no sentido matrimonial, né, de casar-se, né, além de não estar vivenciando esse tipo de liberdade, né, como outras mulheres também não usufruíam, além disso, ela era então de uma categoria ainda menor ainda inferior ainda, porque ela era uma escrava. Então ela não tinha praticamente direito sobre nada, né, naquele contexto. Claro que quando você olha para o aspecto da escravatura nos moldes do Antigo Testamento, você não deve olhar para isso com os mesmos olhos em que a gente presenciou, por exemplo, a questão da escravatura aqui no Brasil. Não é visto com os mesmos olhos, não era da mesma forma que as coisas aconteciam. Certo? Era diferente, né? Os escravos, ainda que eles não eram detentores de muitos direitos, eles tinham, diante da lei que vem mais tarde, Deus dá aos escravos o direito à liberdade, né? Então, assim, quando Deus estabelece a lei, ele fala que o escravo trabalharia durante 6 anos, e daí depois, no 7º ano, o dono dele, o senhor dele, deveria
dar liberdade para ele. Uma outra questão é que Zilpa, então, ela era uma mulher que não tinha muitos dos direitos que as mulheres têm hoje. A sua vontade era para com o seu senhor, ou agora, então, para com a sua senhora. Ela não tinha algo que podia ser chamado de seu. Nem os próprios filhos poderiam ser chamados de dela, como a gente vai ver mais para frente. Então entra uma terceira mulher aqui nessa história. Quando chegou amanhã, no versículo 25, quando chegou amanhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel, por que você me enganou? E Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Então, antes da mais velha. Então, também havia ali uma questão cultural, um costume cultural, em que primeiro quem deveria casar deveria ser a filha mais velha. Ok? Nesse caso, Lia. Ainda que talvez nenhum homem estivesse disposto, talvez, a pagar o dote dela, né? Ou a pagar para tê-la, de alguma forma, ou negociar com o pai por ela, né? Essa era a regra que estava acontecendo ali naquele momento. No versículo 27, deixe passar essa semana de núpcias e lhe daremos também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Então Labão faz uma contraproposta para Jacó, diante daquela situação que ele havia gerado ao enganar o seu genro. Né? Então aqui, novamente, a gente vê a questão do contexto cultural sendo aplicado. Né? Raquel está sendo utilizada também, mais uma dessas mulheres, está sendo utilizada como uma moeda de troca. Né? A gente não sabe o quanto Raquel amava, né, a Jacó, mas ela também, a ação que está sendo tomada aqui pelo pai novamente, é estar utilizando essa mulher como uma moeda de troca com o seu genro. Mais uma vez, né, volto a falar que a gente tem que, principalmente as mulheres, usar com certa misericórdia e graça, né, olhar para esse texto com certa misericórdia e graça, não aplicá-la na sua realidade hoje, porque realmente não condiz com a nossa realidade hoje. Né? Nós estamos falando mais uma vez de um cenário de talvez 4.000 para mais anos antes de Cristo. Então, lembre-se que para estas mulheres, a escravidão e a poligamia faziam parte de sua cultura. Então, dentro daquela cultura, não somente a questão da escravidão era vista como algo comum, né, algo socialmente aceito, mas também a questão da poligamia, ou seja, um homem poderia casar com mais do que uma mulher. E isso não era visto com maus olhos, ok? Então, assim, elas não somente lidavam com esses conflitos, né, culturais, né, do nosso ponto de vista. Elas não somente lidavam com isso, como elas abraçavam isso de uma maneira muito natural. Ok? A partir do versículo 28, Jacó concordou, passou aquela semana de núpcias com Lia, e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Ou seja, aí que é uma questão interessante, né? Quando a gente procura olhar a questão da poligamia, né? Como a poligamia era abraçada de uma maneira muito natural naquele contexto. Então, não havia nenhuma questão moral envolvida nessa situação, ok? Nem mesmo aos olhos de Deus, não, pelo menos de modo explícito na palavra de Deus, a gente não vê isso acontecendo naquele contexto. Parece que havia uma liberação da parte de Deus, daquele contexto cultural, em relação a essa questão da poligamia. Né? Eu não estou dizendo que isso era a vontade de Deus em relação ao seu projeto inicial para com o homem e a mulher. Eu estou apenas dizendo que naquele contexto não havia nenhuma implicação moral, ou seja, de pecado
Não aparentemente, porque nós vamos ver depois algumas coisas que o texto fala, que aí nós teríamos que então concluir que Deus então está abençoando o pecado, né? E a gente não pode fazer esse tipo de afirmação, ok? Então não havia nenhuma questão moral envolvida no fato de que uma vez que Jacó era casado com Lia, ou seja, ele não era ajuntado com Lia, Lia não era uma namorada, ela era esposa de Jacó. Mesmo ele tendo sido enganado, ele a assumiu como esposa. Então, socialmente, culturalmente falando, Lia era, em definitivo, sua esposa, certo? Então, ele podia, dentro desse contexto, ter normalmente relações sexuais com ela, pois ela era sua esposa. Então, nessa questão da poligamia, na verdade, meus queridos, nem no Novo Testamento, a questão da poligamia, ela é algo assim que proibido de modo explícito pela palavra, né? Temos lá um texto onde o apóstolo Paulo fala que o presbítero que seja marido de uma só esposa, né? A gente sabe que o cristianismo, de modo assim natural, ele aboliu a poligamia e abraçou a monogamia como uma questão, né, até mesmo eclesiológica, ou seja, como praxis da igreja, né? A gente desconhece assim da história dos apóstolos, pelo menos, e da segunda geração de discípulos em diante, a gente desconhece a história de homens que eram polígamos, né, que tinham mais do que uma esposa. Então, ainda que não de modo explícito o Novo Testamento proíba a poligamia, é fato que o cristianismo adotou isso como questão eclesiológica, né, como praxis da igreja, como praxis da eclésia, que é a igreja. Amém? Então, os santos, a partir ali já da primeira geração em diante, não tem mais essa prática na sua vida. Amém? Então, provavelmente Paulo, ao falar que é bom que o presbítero seja marido de uma só mulher, ele está tratando uma questão cultural que talvez ainda existisse naquele contexto, né? Onde os homens poderiam, os judeus ali poderiam ter mais do que uma esposa. Aí eu penso em Lia nesse momento como a mulher que o próprio pai usou como moeda de troca. A mulher que não era amada por seu marido, e mesmo assim tinha que sujeitar a toda aquela situação de estar tendo relações sexuais com alguém que, além de não amá-la, amava sua irmã mais nova. Então eu penso nessa mulher vivenciando essa realidade, né? Ela se sujeitando a essa realidade, desse contexto cultural, ela se sujeita a essa situação de estar tendo uma semana de relações sexuais com o marido dela, porém um homem que havia se projetado tudo, sonhado tudo, mas não com ela, mas sim com a sua irmã. Mas ainda assim, aquela mulher está ali, vivenciando essa situação. Então, volto a falar, cuidado, mulheres, ao estarem ouvindo essa história e estarem com os seus coraçõezinhos agora cheia de raiva, de ódio, né, ao se colocar dentro dessa situação. Obviamente que, né, nenhuma de vocês hoje vivencia esse tipo de situação, né? Graças a Deus que hoje, né, as mulheres têm essa opção de escolher com quem quer casar, né, ou com quem não quer e ponto final. Mas naquele contexto ali, a gente está tratando uma questão que traz essa questão assim, de muito da época, né, de como era o pensamento, de como as relações eram vistas, como o casamento até mesmo era visto. Ele não tinha muito essa ideia muito hollywoodiana, né, muito cheio de corações e de borboletas, né? Era uma coisa assim muito mais assim a nível de praxis, né, de
prática de formar uma família, a questão da sexualidade também não era vista de uma maneira muito romantizada, né? Era vista mais como uma questão de ter filhos também, né? Era para o seu prazer, mas era visto como ter filhos, simplesmente, né? Então se tem muito essa ideia, né, hoje em dia, né, e muitos casamentos às vezes tem acabado porque se utiliza esse argumento, eu não amo mais, né? Eu não amo mais. Ou seja, pessoas que têm esse tipo de pensamento, se estivessem na pele de Lia, então, meu Deus, morreriam, né? Morreriam. Até mesmo fazendo esse parênteses em relação a essa questão dela estar vivenciando de fato aqui, nessa situação, a sua relação sexual com o seu marido, ainda que tivesse toda essa questão de que ela não era amada por ele, né? De que ela não era amada por ele, certo? Até eu tive uma discussão com um amigo não cristão, em que ele colocou que todo sexo sem vontade é, de certa forma, estupro, né, ou violação. E nessa conversa com ele, eu já tive uma conversa, na verdade, uma vez com uma feminista, eu tive um debate com várias feministas em relação a essa forma de tentar olhar a questão da sexualidade entre o marido e a esposa com esses olhos, né? Do que nós estamos falando? Então, por exemplo, lá, o marido está lá, né, com um desejo sexual, né, para com a sua esposa, ele quer ter um momento de intimidade com a sua esposa, mas a esposa não está afim. A esposa não está afim. Ou seja, nessa ótica, nessa visão, onde se olha para uma relação entre o marido e uma esposa com esses olhos, então se entende nessa ótica, nessa visão meio feminista, né, ou esses olhos meio feministo, né, em que alguns homens até mesmo defendem essa ideia, a esposa tem que dizer assim, olha, eu não estou com vontade, acabou. Entende? Acabou. Dá teus jeitos, dá teus pulos aí, sei lá de que jeito, né? O marido que vai tomar um banho gelado e pronto, que se lasque, né? Não importa, né? E se acontecer dela se submeter, então, a algum tipo de relação sexual com o marido, nesse momento, ele está cometendo um crime, porque ela não estava com vontade, então ele está, de certa forma, violando ela, ou, né, entre aspas, estuprando a esposa. Então é essa forma radical, né, em que se enxerga essa questão, né? E o que eu estava discutindo com essas pessoas e falando, tratando o assunto, é que não é assim. Porque eu entendo que, dentro de um casamento, há momentos, para quem é casado, sabe da realidade do dia a dia, né, que às vezes as coisas não se encontram simplesmente, né? Às vezes você consegue, de certa forma, assim, trabalhar um ambiente, criar um clima, né, graças a Deus, talvez na maior parte das vezes, os dois estão dispostos, os dois estão, né, inclinados para ter um momento de intimidade, né? Mas para quem é casado e conhece a realidade do dia a dia, do trabalho, né, quando vem filhos, né, as preocupações, a questão financeira, doenças e tudo mais, sabe que nem sempre as coisas acontecem dessa maneira, né? Às vezes o marido está lá, né, subindo pelas paredes, ou às vezes é a esposa que está subindo pelas paredes, e o cônjuge já não está tão disposto, tão afim, né, de ter um momento de intimidade. Mas o que acontece? Numa relação de amor, eu olho para a necessidade da minha esposa, ou vice-versa, a esposa olha para a necessidade do marido, né? E aí, ainda que não esteja, né, disposto com aquela disposição, né, aquela questão da sexualidade de modo latente ali, a pessoa vai e satisfaz o seu cônjuge, né? E isso eu entendo que é uma atitude de amor, prática, né? Prática. Porque o apóstolo Paulo, ele fala que o corpo do marido pertence à esposa e o corpo da esposa pertence ao marido. Os dois se pertencem. Tanto que ele até adverte que quando for, por exemplo, ficarem no momento de se abster da sua relação sexual, Paulo lhe exorta falando assim, olha, que seja por um pouco período de tempo, né? Um período curto, para ser ainda somente destinado à questão da oração, né? É claro que em questão de doença, né, nem se cogita isso, né? Uma doença como uma depressão profunda, né, alguma outra questão fisiológica mesmo, né, você realmente é uma outra situação. Mas Paulo fala, então,
que se não for por esses motivos óbvios, né, que a gente está aqui destacando, não Paulo, mas a gente está destacando aqui, né, que não pode haver essa questão de um abster-se do outro, né, ou seja, essa questão da dor de cabeça, né, ou seja, o marido tem que se importar com as necessidades também fisiológicas da esposa, também emocionais, né? A questão do marido, ele tem que procurar trabalhar esse conjunto da forma como funciona a sexualidade da esposa, né? Já a esposa não tem muito essa tarefa, né, de olhar para a questão, né, pelo menos na maior parte dos homens, não funciona assim, funciona de maneira diferente a questão da sexualidade para o homem, né? Então ela às vezes se sujeita, né? Não sei nem se o termo é se sujeita, dá uma impressão assim de humilhação, né? Está se sujeitando, está se humilhando, está se rebaixando, né? Mas eu não acho que é isso, eu acho que é o contrário. Eu acho que é uma declaração de amor, é uma atitude de amor, né, da esposa para com o marido, do marido para com a esposa. E aí Paulo fala, por quê? Por que que vocês não podem se abster-se? E aí Paulo trata a questão para que vocês não caiam em tentação, né? Para que vocês não caiam em tentação. Em outras palavras, para que vocês não deem lado para o diabo, né? Porque o diabo está aí. Se você ignora as necessidades um do outro, você está dando lado para o diabo, né? Ainda mais no mundo de hoje, né? Ainda mais no mundo de hoje, onde as redes sociais, as coisas estão aí como uma vitrine, né? Uma vitrine exposta, e que as coisas realmente podem acontecer de uma maneira ainda muito mais fácil do que como acontecia há anos atrás. Amém? Então, só fazendo esse parênteses aí, sabe? Tome muito cuidado com esses conselhos que vêm de fora, que vêm do mundo e que não vêm da palavra de Deus. Amém? Muita gente aí que segue esse tipo de conselho que vem de certos movimentos ditos sociais, né, que são contrários à palavra e abraçam isso, e aí realmente, sabe, é complicado, né, porque aí você vai em desencontro à palavra de Deus. Amém? Certo? E aí eu também não sei, pessoas que têm esse tipo de pensamento, eu acho que eu aconselho, não se case, sabe? Porque a realidade do casamento não condiz com esse tipo de coisa, certo? Inclusive as mulheres com quem eu estava debatendo essa questão, né, da sexualidade vista, então, dessa forma, como uma questão assim, né, taxando isso como estupro, coincidentemente ou não, todas elas eram divorciadas, né? Todas elas não resistiram a essa opressão, né, do casamento, porque o marido às vezes queria ter um momento de intimidade, mas ela não estava afim e simplesmente disse, eu não estou afim e acabou, né? É uma visão egoísta, do casamento, né? Então não case. Pessoas que têm essa visão, não case. Obviamente que ninguém aqui está defendendo também a ideia de que a esposa não tá afim, o cara vai lá e vai forçar a esposa a ter algum tipo de relação sexual, né? Não é isso também que eu estou defendendo, ok? Se tem algum mamute aí, algum bicho chucro aí, um cavalo que está ouvindo e está entendendo dessa maneira aí, né? Já estou dizendo que não é isso, ok? Certo? Do contrário, né? Tem que haver mútuo consentimento. Amém? Mútuo consentimento. Que a gente sabe de histórias por aí, de maridos que perderam as suas esposas por terem, né, praticamente estuprado suas esposas, né? É muito triste isso ouvir, e o que eu estou falando é de experiência de pessoas cristãs. Não estou nem falando de gente lá fora, lá do mundo, né, que não tem uma moral cristã, mas estou falando de gente que se diz crente e ultrapassa esses limites até mesmo da humanidade, né? Pelo amor de Deus. Vamos olhar com muito mais zelo, amor e cuidado, queridos, cuidado para com as suas esposas e para com os seus maridos, né? Não é à toa que eros é uma das palavras para amor no grego, certo? Porém, aquilo que a Bíblia nos ensina, que nós devemos, o amor entre uma esposa e um marido e uma esposa, é o amor ágape. Ou seja, é o amor do doar-se. Amém? É bom falar isso mesmo que de uma maneira assim, abrindo esse parênteses de uma maneira assim,
um pouco mais extensa, que era para que fique claro isso, meu querido, sabe? Se você está assim, privando teu marido da sua sexualidade, ou privando a sua esposa da sua sexualidade, eu quero te dizer que você está em pecado, tá bom? Isso é pecado. Isso desagrada o coração de Deus. E você está colocando a sua família, o seu casamento, nas mãos do diabo, certo? Dando ao diabo total liberdade para vir e destruir com tudo na tua vida, no teu casamento. Se tiver filhos envolvidos, é pior ainda, certo? Então, assim, ore a Deus, se sujeite a Deus, converse com o seu cônjuge, sabe? Converse, sente, veja o que está acontecendo de fato, sabe? Procure ajuda, vai ajuda. Hoje em dia nós temos tanta ferramenta de pessoas que podem ajudar, seja um pastor, seja um psicólogo, sabe? Um terapeuta que venha ajudar nessa questão. Nós vamos voltar ao assunto. A partir do versículo 29. Labão deu a Raquel, sua serva, Bila, para que ficasse a serviço dela. Então aqui entra novamente mais uma mulher, entra nessa história, mais uma mulher que também era escrava, ou seja, que se encontra naquela categoria abaixo em questão social, né? Não somente não era detentora dos seus direitos, né, vistos com os olhos de hoje, como uma mulher hoje tem em vista, né, mas também, socialmente falando, era uma mulher escrava, cujos direitos e suas vontades pertenciam aos seus senhores. No versículo 30, Jacó deitou-se também com Raquel, que era sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. É interessante essa questão, né, em que o texto traz Deus para dentro dessa situação ali de poligamia entre duas irmãs. Deus olha para a vida de Lia e olha para aquela situação de que ela não era amada. Mas uma coisa que o texto fala, que é interessante, que ainda que Lia não era amada por Jacó, ele mantinha relações com ela. Ele não havia abandonado por completo a prática de ter relações sexuais com Lia. Ainda que ele passou a ter relações sexuais também com Raquel, porque Raquel passou a ser também sua esposa, né? Eu já falei que moralmente, né, naquele contexto, moralmente falando, não tinha nenhuma implicação no sentido negativo, né? E do contrário, aqui o texto traz Deus para a questão, e Deus olha para aquela situação, e Deus ainda por cima abençoa a vida de Lia, dando a ela então um filho, né? Ou possibilitando para ela que ela tivesse um filho. Então, ainda que ela não era preferida de Jacó, Lia tinha relações sexuais normais com Jacó. E Deus então intervém nessa situação, olha para aquela mulher desprezada e então lhe concede o dom de ser mãe. Versículo 32, Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Então, vamos olhar de perto essa questão da vida dessa mulher. Ela era uma mulher infeliz. Por quê? Porque ela via que o seu marido amava a sua irmã e não a amava. Ou seja, naquele momento de ter relações sexuais com o seu marido, ela tinha que lidar com essa realidade de não ser uma mulher amada por aquele que estava se deitando com ela. Eu fico pensando na força dessas mulheres nesse contexto, né? A forma como elas lidavam com essa situação. E volto a falar, ela não enxergava a sua realidade com os olhos das mulheres que estão ouvindo essa palavra, certo? É diferente. A forma como elas enxergavam essa realidade era diferente. Porém, ela sofria, ainda que socioculturalmente falando, era
aceita aquela situação de poligamia, socioculturalmente falando, a questão do desprezo já era uma realidade evidente. Que ela era uma mulher desprezada pelo seu marido. No sentido que a sua alma, a alma do seu marido, o coração do seu marido, a mente do seu marido, as emoções do seu marido não eram as mesmas para com aquelas, diante daquelas que ele tinha para com a sua irmã. Então ela fica grávida, e ela fica grávida de um filho, e esse filho, então, ela dá o nome de Rúben. Então, assim, eis aqui um filho, aqui está o filho, é o significado do nome Rúben. Então ela começa a utilizar, nesse momento agora, então, ela começa a utilizar os filhos que virão, e a partir desse, ela começa a utilizar os filhos como uma espécie de arma para atacar a sua irmã e, de alguma forma, também tentar, de alguma forma, conquistar o amor do seu marido, Jacó. Então, filhos, a partir desse momento, serão utilizados como uma espécie de arma de guerra entre estas duas mulheres. Seus nomes, ou os nomes dos filhos, serão dados e usados como forma de ferir e vencer essa guerra. Esses filhos, eles crescerão num ambiente consciente de que suas mães estavam em guerra e que eles, de alguma forma, foram usados para atingir esse objetivo. Eles não estavam, a priori, ali para serem amados, mas como armas. Todo o projeto que envolvia a vida dessas crianças que virão, que formarão as 12 tribos de Israel, todas elas nascerão dentro desse ambiente de guerra. O propósito pelo qual eles estavam sendo gerados não era uma família em si, não era a graça, o presente de ter filhos, de amá-los, de investir, de sonhar com eles por quem eles eram. Então pensam só, essas crianças nascem nesse ambiente em que elas eram somente nada mais, nada menos do que pessoas utilizadas como ferramentas de guerra entre duas mulheres. Claro que eu não estou descartando aqui a forma como elas lidaram com eles no seu dia a dia, mas estou dizendo que, a priori, o projeto não era esse. O projeto era somente ter filhos para alcançar um objetivo. Qual que era o objetivo? O tal do Jacó. Versículo 33, Lia engravidou de novo e quando deu à luz outro filho, disse, porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que chamou Simeão. Então, Simeão significa ele ouviu, ou seja, Deus então a ouvira. No versículo 34, de novo engravidou e quando deu à luz mais um filho disse, agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos, por isso deu-lhe o nome de Levi. Então, e é o terceiro filho. Qual que é o propósito? É o filho em si? É amar uma criança, ter alguém em quem você sonhar, investir e formar uma família? Não. O sonho está sendo todo projetado, toda aquela gravidez, tudo aquilo ali está sendo projetado unicamente para Jacó. E volto a enfatizar, Jacó, até aqui, tudo normal, tendo sua vida de relações sexuais com as duas esposas. Versículo 35, engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse, desta vez louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá, então parou de ter filhos. Judá significa exaltado, glorificado ou louvado. Então, era usado então para glorificar a Deus. Ela deu o nome a esse filho para glorificar a Deus, pensando que ao ter esse filho, alcançaria o coração do marido. Levi significa ligado, unido ou vinculado a alguma coisa ou alguém. Lá no capítulo 30, vamos continuar, queridos? Versículo 30. Capítulo 30, versículo 1. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó, dê-me filhos ou morrerei.
Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus que a impediu de ter filhos? Não é interessante isso, a forma como eles viam e entendiam a vida? Entendiam de maneira muito prática que era Deus quem dava a vida. Então Jacó tinha a consciência de que filhos eram um presente que vinha da parte de Deus e, por razões que só Deus sabe, Deus não havia dado esse presente para Raquel, somente para Lia. Então eles entendiam isso, que Deus era soberano, que Deus era o dono da vida, Ele era aquele que dava a vida. Então isso tratando até mesmo em questões de realidades de mulheres que, por exemplo, são infelizmente, violentadas e acabam às vezes ficando grávidas, de um violador. E a gente tem que olhar para esses olhos, Por isso que a igreja, ela luta e ela se coloca sempre contrária ao aborto, ainda que em situações de estupro, A gente é contrário ao aborto. Por quê? Porque nós entendemos que é Deus quem dá a vida. Nenhuma gravidez no mundo é indesejável aos olhos de Deus. Por mais trágica que possa ser a forma como uma mulher veio a engravidar, nenhuma gravidez no mundo é indesejável aos olhos de Deus, porque somente Deus possibilita a vida. Ainda que isso seja algo assim que nos confronta, e eu acho que especialmente confronta as mulheres, Deus livre todos vocês de uma situação como essa, certamente, mas a gente não pode, em momento algum, olhar para essas situações e negociar que Deus não está por trás da vida. Por isso que o aborto é algo incogitável, ainda em se tratando de situações de estupro. Porque eu vejo, às vezes, cristãos defendendo isso. Gente falando, não, mas eu acho que em questão de estupro tá valendo. Não. Aí mesmo nessas situações ainda é inegociável. Então ela respondeu: aqui está Bila, minha serva. Deite-se com ela para que tenha filhos em meu lugar e por meio dela eu também possa formar família. Por isso ela deu a Jacó, sua serva Bila, por mulher. Ele deitou-se com ela. Então, olha só, agora a gente começa a descobrir que Jacó praticamente casou com 3, Ele tinha casado com 2 e agora vem a terceira esposa na sua vida. Então, Bila, além de não ser dona de sua vontade, ela entra na realidade de mais uma mulher que não era dona nem mesmo da sua sexualidade. Porque ela simplesmente é entregue a Jacó como esposa desse homem, de uma maneira assim, inegociável, Ela é entregue simplesmente e ponto final. Então, ela não só não é dona de sua vontade, mas seu corpo agora era inserido também na guerra entre essas duas mulheres. E o pior, seus filhos não seriam seus, seriam dos outros, para serem usados numa guerra familiar. Lá no versículo 5, Bila engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho, por isso deu-lhe o nome de Dan. Então Deus é colocado novamente, na conversa, e Dan significa julgamento, ou ele julgou. Então, ainda que Deus é soberano, Deus é soberano na situação, mas é Deus, então, os olhos deles ali. Se estava ficando grávida, se aquela mulher tinha ficado grávida, Deus havia possibilitado tudo isso. Então, Dan, esse filho que nasce, filho dessa escrava, não era nem de sua mãe, Era, na verdade, da senhora Raquel. A senhora Raquel agora era dona, ele era filho legal por ela, ainda que não naturalmente. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho.
Então agora, nesse momento, Jacó não está tendo relação sexual somente com 2 mulheres. Ele está tendo também relação sexual com sua terceira esposa. Volto a falar, cuidado, queridas. Contexto de poligamia, contexto cultural, onde elas, por si, não olhavam a situação que elas estavam vivendo com os olhos de uma mulher do ano de 2020. Amém? Não é isso. Qualquer mulher nascida naquele contexto cultural lidaria com essa situação com os olhos de normalidade. Nós não sabemos como serão os relacionamentos, os casamentos, as relações sexuais, não sabemos como serão daqui 100 anos. Quem dirá daqui 4.000 anos? Né? Não sabemos se a humanidade vai sobreviver a mais 4.000 anos, ou mais 100 anos que seja, nós não sabemos. Então, daqui 100 anos as pessoas vão tentar julgar as relações familiares dos tempos de hoje, né? E não é cabível, né? Porque nós vivemos dentro das nossas realidades diárias, socioculturais, né? Éticas, morais, e é isso, né? Não temos como pensar, como prever como será daqui 100 anos. Cadê? Então Raquel disse, então disse Raquel, tive grande luta com minha irmã e venci, pelo que o chamou Naftali. Naftali significa luta, ou minha luta, aquele que luta, ou guerreiro, homem bravo e corajoso. Versículo 9. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. E aí agora entra então a 4ª esposa de Jacó nessa história. Lia então passa a entrar na mesma realidade que Bila. Ela também passa a ser uma arma na guerra familiar. Ela geraria filhos para serem usados nesta guerra. Seus filhos nem mesmo seriam seus. Versículo 10. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então disse Lia, que grande sorte. Por isso o chamou Gad. Então, Zilpa, né, agora a nova esposa, também tem um filho, chama-se Gad. O nome Gad significa sorte ou fortuna. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou, como sou feliz! As mulheres dirão que sou feliz. Por isso lhe deu o nome de Aser. Aser significa bem-aventurado ou feliz. Versículo 14. Durante a colheita do trigo, Rubens saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia, dê-me algumas mandrágoras do seu filho. Então essa planta, as mandrágoras, elas eram de certa forma afrodisíacas, né? Então eu fico pensando assim, né? Também coitado do tal do Jacó, né? Tinham 4 esposas mantendo relações sexuais com essas mulheres. Provavelmente Raquel utilizava esses tipos as mulheres utilizavam esses tipos de ervas, né, para tentar ajudar o marido ali, né, se é que vocês me entendem. Né? Versículo 15, mas ela respondeu, não lhe foi suficiente tomar de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras que meu filho trouxe? Então disse Raquel, Jacó se deitará com você essa noite em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. Quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e lhe disse, hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho. E naquela noite ele se deitou com ela. Deus ouviu Lia, e ela engravidou e deu a Jacó o 5º filho. Não é interessante esse negócio do texto falando, Deus ouviu Lia. Querido, se o texto fala, daí é uma questão de cada um, né, tomar se isso realmente é um fato que está acontecendo, né, na soberania de Deus ou não, é o que o texto está relatando. Disse Lia, Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido, por isso deu-lhe o nome de Issacar. Issacar significa Deus tem dado o meu galardão. Versículo 19, Lia engravidou de novo e deu a Jacó o 6º filho. Disse Lia, Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Agora meu marido me tratará melhor. Afinal, já lhe dei 6 filhos,
por isso deu-lhe o nome de Zebulon. Zebulon significa dádiva, presente. Então você vê aqui que essa mulher já está no seu 6º filho com Jacó, fora os outros filhos que tinham tido também com a tal da Lia, não, da Zilpa, né? Isso, da Zilpa, que também eram tomadas como seus filhos. Então ela tinha praticamente 8 filhos, né, em seu nome, ainda nessa luta, nessa persistência para alcançar, de alguma forma, por meio dos filhos, o coração do marido. Versículo 21, estamos quase encerrando, meus queridos. Algum tempo depois, ela deu à luz uma menina, a quem chamou Diná. Diná é meu Senhor, lugar de delícias, o Senhor concedeu benefícios, beleza, e por aí vai. Versículo 22, então Deus lembrou-se de Raquel, finalmente, depois de todo esse contexto histórico ali que estava acontecendo, familiar, né, de vendo sua irmã tendo filhos, vendo as servas, né, as escravas, que agora eram esposas, né, não mais escravas, mas agora eram esposas, também tendo filhos do seu marido, finalmente Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil, né? Ou seja, Deus novamente é colocado dentro da história como aquele possibilitador, aquele que possibilita a vida. Ou seja, se Deus não está ali com a mão dele, as coisas não acontecem. Então, sempre que uma gravidez acontecia, era Deus possibilitando, era Deus abençoando, era Deus dando o dom da vida para todos aqueles que estavam, então, vindo para este mundo. Ela engravidou e deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. José significa aquele que acrescenta, ou acréscimo do Senhor, ou Deus multiplica. Raquel ainda, agora saindo do texto, Raquel ainda teve mais um filho de Jacó, lá em Gênesis 35, 18, né? Diz assim: já ao ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Raquel tem, então, mais um filho no fim da sua vida, e coloca o nome de Benoni. Benoni significa filho da minha dor, mas o seu marido, né, Jacó, intervém naquela situação e muda automaticamente o nome do filho para Benjamim, que significa filho da felicidade. Graças a Deus que ele muda o nome do seu filho para Benjamim. Então, encerrando, meus queridos, mas principalmente minhas queridas, estava se perguntando assim, o que a gente aprende, né? O que nós podemos tomar para as nossas vidas por meio dessas mulheres. Então, essas mulheres, elas evidenciam algumas realidades que ainda são latentes, infelizmente, nos dias de hoje. Então, eu destaquei algumas coisas. Então, por exemplo, Bia e Zilpa, elas representam as mulheres cujas vontades, ainda nos tempos de hoje, são sobrepujadas por realidades escravagistas e opressoras. Eu não estou aqui com essas palavras defendendo nenhuma bandeira feminista, certo? Então eu não sou um feminista, não estou defendendo isso, mas estou apontando a realidade de muitas mulheres que infelizmente enfrentam realidades de opressão e como se fossem, de fato, ainda estivessem vivendo há 4.000 anos atrás, dentro dessa realidade de Bia e Zilpa. Mulheres que não têm direito sobre suas vontades, né? Que vivenciam realidades realmente que são oprimidas pelos seus maridos. Né? Eu não sei se você que está ouvindo aqui vivencia esse tipo de situação, eu espero que não, né? Porque acredito eu que todas que estão aqui assistindo sejam cristãs, e as que são casadas, especialmente, no meu ponto de vista, devem ser casadas com cristãos, e cristãos, obviamente, procuram amar suas esposas como Cristo amou a igreja, e Cristo, em momento algum, oprime aqueles a quem ele ama. Do contrário, ele cuida e dá a sua vida, deu a sua vida por aqueles
que ele amou, e os maridos devem dar as suas vidas pelas suas esposas. Mas, diferente de Bia e Zilpa, o que eu queria dizer para essas mulheres é que elas têm a liberdade de serem livres e viverem realidades fora desse tipo de realidade. Então, o que isso ensina também para essas mulheres é que elas não estão sozinhas, sabe? Que outras mulheres na Bíblia também, infelizmente, vivenciaram esse tipo de realidades. Diferente no sentido de que, naquele contexto, elas não olhavam com esses olhos. Elas aceitavam aquela situação porque, culturalmente falando, era algo normal. Diferente de mulheres que hoje vivem num contexto em que elas têm seus direitos, têm sua voz, em que elas podem falar, especialmente se elas vivenciam dentro de uma realidade de igreja, deveriam usufruir dessa liberdade, dessa realidade, principalmente vivendo dentro da fé cristã. A gente sabe que existe ainda muita ignorância dentro da igreja, né? Muitos homens que ainda tratam a questão da mulher como uma questão assim muito, até mesmo assim, eu vou usar termos assim machistas mesmo, né? Mas que não deveriam, que deveriam realmente respeitar as mulheres e dar às mulheres muito mais espaço em nome de Jesus, né? Com isso eu não estou tentando atacar nada as questões que a Bíblia trata sobre a questão de papéis dentro do reino de Deus, mas há realmente algumas vertentes, né, que erram muito ao tratarem a mulher, muitas vezes de uma maneira, assim, sabe, sem muito direitos, até mesmo de ter voz dentro das suas denominações. Lia representa as mulheres que lutam pelo seu casamento, que fazem de tudo para terem seus maridos e que pagam o preço necessário para este propósito, sabe? Ainda que não amadas, ainda que não valorizadas, mulheres que estão ali lutando pelo seu casamento. E como eu conheci mulheres durante a minha vida no reino de Deus, mulheres guerreiras como Lia. Mulheres que estavam se sujeitando à humilhação, ao desprezo, muitas vezes assim, até mesmo à violência física. Não que eu defenda isso, eu acho que uma mulher não deve aceitar, sob hipótese alguma, a violência familiar. Eu acho que eu tenho uma opinião a respeito de homem que bate em mulher, eu tenho uma opinião como muitos outros homens, né, também têm, que para mim o homem que bate numa mulher, olha, eu vou cuidar com o que eu vou falar aqui, então eu não prefiro resguardar a minha opinião em relação a isso. Mas é inadmissível sobre qualquer situação um homem bater numa mulher. Mas há mulheres que vivenciam essa situação, né? E que vivenciam a violência familiar, o não amor, a não dedicação, o desprezo, homens que são egoístas, homens que não se preocupam com a sua saúde emocional, com a sua saúde física, em nada, nem muito menos espiritual, né? Muito menos espiritual, mas que estão ali lutando, sabe, pelo seu casamento, lutando pela sua família, lutando pelos seus filhos, sabe? Eu admiro muito essas mulheres. Muito mais, eu admiro muito mais as Lias do que as Raquel da vida. Porque as Lias, elas são guerreiras, porque elas não estão recebendo nada, mas estão ali lutando, dando as suas vidas, batalhando pela sua família, pelos seus maridos. Nós temos também Raquel, que representa as mulheres que são amadas, que eu espero que todos vocês tenham encontrado essa graça, né? Vivenciando essas realidades da liberdade que a mulher tem hoje de escolhas, né? Eu espero que todos vocês tenham escolhido maridos que as tenham amado, que as estejam amando, que vivenciam realmente uma relação de amor, onde o marido realmente procura amá-la, como Cristo amou a igreja. Mas também Raquel, ela representa as mulheres que enfrentam a tragédia. Em especial aquelas que a vida lhes roubou
a oportunidade da maternidade. Então, ainda que Raquel tenha tido mais 2 filhos no fim da sua vida, a maior parte da sua vida foi vivida contemplando a felicidade das outras e não a dela nesse quesito. Então, ela nos ensina isso também, né? Ela ensina às mulheres que, às vezes, a vida é assim. Às vezes você tem a graça de ter um marido que te ama, você tem a graça de ter filhos e você não valoriza isso. Essas coisas que aparentemente são pequenas aos olhos da sociedade, né? Porque não é algo que está ali, né, nos noticiários, você não recebe nenhum prêmio por causa disso, né, de fama, de sucesso, mas você tem a graça de ter alguém que te ama, e tem a graça de ter filhos que são projetados com amor, né, que não são utilizados como moeda de guerra, do contrário, são utilizados para serem objetos de amor, alvos de amor, de sonhos, de projetos. Quem tem isso, querido, querida, você é uma pessoa privilegiada, entende? Você é uma pessoa privilegiada, porque muitas mulheres vivenciam as realidades que Raquel vivenciou e nunca puderam ter essa experiência de uma maternidade. Por razões que a gente não sabe. Deus, em sua soberania, não deu esse privilégio, essa graça, essa dádiva, esse presente. O que todas elas nos ensinam é que cada uma tem a sua história. Cada mulher, desde Eva até a última, tem na sua história as suas mazelas, as suas lutas, desprezos, desamores, frustrações, mas acima de tudo, todas elas, sem exceção, estão debaixo da soberania de um Deus que as ama. E a gente não sabe como que Deus lida com a história de cada uma delas e com a sua história. Mas Deus conhece, querida, a sua história. Você que é desprezada, você que vivencia realidades assim, parecidas com essa, né? Ou que seja diferente dessa, mas certamente, como toda mulher nesse mundo, lida com as realidades que estão aí. Mas que a gente possa olhar para toda essa situação aqui, dessas mulheres, e ver um Deus que está ali. O texto não fala em detalhes as questões ligadas a Bila e a Zilpa, que eram escravas, mas certamente Deus lidava com elas de uma maneira muito particular e pessoal. O texto revela apenas os desamores de Lia e as frustrações de Raquel. Só falam isso, mas em toda essa história nós vemos coisas boas e coisas que aos nossos olhos são desprezíveis, mas que estavam ali e elas tiveram que lidar no seu tempo, com a sua realidade, com o seu contexto. E hoje você está aí, no mundo de liberdade, onde você tem voz, em especial dentro do reino de Deus. Se não tem, deveria ter. Você tem voz, você pode falar, você tem um Deus, você tem algo chamado eclésia, a igreja, para compartilhar, para carregar juntos, umas com as outras, suas dores, suas mazelas, orarem uns pelos outros, compartilhar a vida. Amém? Amém, queridos? Em tudo isso, nós queremos confiar no Deus da história, que é soberano sobre as nossas vidas e que certamente olha para as nossas vidas. E uma coisa que me chamou muita atenção nesse texto é que todas elas, o tempo todo, se colocavam
diante de Deus. E, em especial, as suas dores, o seu sofrimento. E Deus intervia. Deus as ouvia. Eu acho que Deus tem, de certa forma, assim, isso é uma coisa minha, né? É uma coisa minha. Eu só tenho um texto que a Bíblia fala que maridos cuidem bem de suas esposas para que as suas orações não sejam impedidas. Mas eu acho, é uma opinião minha, eu acho que Deus, ao olhar para a questão da mulher nesse mundo, todo o sofrimento que a mulher sofre mais que o homem, eu acho, Deus tem um ouvido um pouco mais inclinado na direção da mulher. Eu não estou afirmando isso como uma verdade absoluta. Não quero que ninguém vá para a internet lá e me coloque lá que eu estou falando algum tipo de heresia. Estou falando que é só um conceito que eu acho que Deus escuta mais minha esposa do que eu. E Deus tem um cuidado mais especial com a minha esposa do que comigo. Não que Ele não tenha um cuidado comigo, mas eu acho que Ele tem um cuidado especial com ela. Por ver que ela é uma questão, ela é a parte mais frágil da vida. Né? A mulher é a parte mais frágil, mais sensível. Então é isso, mulheres. Que Deus esteja com todas vocês. Que Deus lhes fortaleça nele. Que Ele seja o teu refúgio, o teu abrigo, a tua força. Que Ele seja o teu ouvido. Que Ele seja o teu consolador. Aquele que te ama e jamais vai te abandonar. Ainda que esse mundo seja feio da forma como é, Deus te ama. E para aquelas que têm tido a graça de terem maridos que amam filhos, um lar, aquele que te abraça, uma família, sabe? Querido, você tem o que é de mais precioso nesse mundo e na vida. Uma família. Alguém que ama. Alguém em quem você pode depositar os teus sonhos. Lembre-se sempre da história dessas mulheres. E valorize a tua história. Que pode ser vivida hoje de uma maneira diferente. Para aquelas que vivem debaixo de um momento, sabe, de opressão, procure ajuda. Procure ajuda. Deus não te criou para isso. Deus não te criou para isso. E para aquelas mulheres que estão querendo desistir dos seus casamentos, lembrem-se de Lia. Que Lia seja um exemplo de uma mulher guerreira. Que você tenha sobre você esse mesmo espírito de uma mulher que luta, que guerra, que entra em guerra pela sua família, apesar dos contrários, de tudo que conspira contra ela. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te louvar, Pai, por essa noite, pela tua palavra. Em especial, Senhor, eu oro por todas as mulheres, por todas as tuas filhas, compradas, redimidas, seladas pelo teu Espírito, Senhor. Deus, coloco cada uma delas diante do Senhor. E peço, Senhor, em especial por aquelas que estão vivenciando, Senhor Jesus, situações, Pai, dentro de casamento, Senhor, onde muitas vezes, Pai, estão tendo que lidar com violência familiar, Senhor, com desprezo, com violência emocional, Senhor. Deus, seja o escudo de cada uma delas. Proteja-os, Pai. Proteja-os, Senhor Jesus. Proteja-os do mal. Proteja, Senhor Jesus, desse tipo de situação, Senhor, em nome de Jesus. Peço por aquelas que têm sonhos e têm apresentado diante do Senhor. Que o Senhor incline os teus ouvidos, Pai, de modo especial para com elas. E realize, Senhor, o desejo delas, o sonho delas. Daquelas que querem ter uma família, Senhor. Daquelas que querem ter filhos. Daquelas, Senhor Jesus, que têm buscado, Deus, a restauração do casamento, Senhor. A mudança dos maridos, Pai. A mudança nos filhos. Que o Senhor atenda, Deus, o coração delas, Senhor Jesus. E aquelas, Senhor Jesus, que talvez, Pai, estejam desprezando, Pai, não tratando com o devido valor, Pai, aquilo que elas têm em suas mãos. Um marido que a ame, filhos.
Deus, tenha misericórdia, Deus. Tenha misericórdia. E abençoe a vida, Senhor, de todas as mulheres no teu reino. Em nome de Jesus. Amém.